Fala pessoal, aqui é seu amigo Marcos Lisander. Hoje para resolver uma AD que me foi pedida aí no canal, tá? A resolução comentada da AD desse período, a AD2 desse período de introdução à informática. Vamos dar uma olhadinha nessa AD? Vamos lá, aqui está a AD, tá? E vamos começar pela questão número 1. São 4 questões, tá? Mas nós não vamos olhar a quarta, tá? Porque a quarta ela é pesquisa que você vai fazer aí na internet, tá? Sobre meios de armazenamento não voláteis de informação. E nós vamos se ater nas 3 questões que tem desenvolvimento e que é que o pessoal normalmente se arrebenta aí. Vamos lá. Vamos começar por essa aqui. Número 1. Observe a função abaixo e determine a expressão lógica mais simples que você puder para a saída F, utilizando o mapa de Carnot. Respostas sem seus desenvolvimentos não serão pontuadas, ok? Então, olha lá. Aqui eu tenho uma função de 4 variáveis, variável v, w, x e y. E isso aqui é uma função booleana, gente. Uma função onde as variáveis assumem valores verdadeiro ou falso. Na maioria das vezes que essas questões caem nas APs, caem nas ADs, eles pedem apenas para você simplificar essa questão, tá? Que é mais ou menos o que ele está pedindo, mas normalmente ela é simplificada através de algebrismo. Dessa vez ele está pedindo pelo mapa de Carnot, tá? Você pode até resolver essa questão por algebrismo, por meio de algebrismo, tá? Para que depois você compare se a sua resposta realmente está batendo com a resposta que você vai obter do mapa de Carnot. É uma forma de você verificar se o que você fez está correto ou não. Como é que eu faço essa questão desse algebrismo? Você deve estar pensando, tá? Você está vendo esses dois termos aqui, ó? Eles são muito parecidos, esses dois termos. A diferença é que esse aqui tem o y barra e esse aqui tem o y sem o barra, tá? Se eu coloco esses caras aqui em evidência, eu consigo eliminar esse y aqui, porque y barra mais y é igual a 1, tá? Então, ou seja, eu consigo eliminar esse cara, tá bom? Então, mas olha só, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é você entender isso aqui. Vamos lá, como é que funciona? Eu tenho uma função, tá? Que ela é composta por termos somados, tá? E cada termo desse é uma variável que ela implicitamente está multiplicando outras variáveis. Então aqui é como se fosse v vezes w vezes x vezes y, mais v vezes w vezes y, tá? E essa barrinha que está em cima aqui, tá? É uma negação, ou seja, é não v multiplicado por não w, multiplicado por não x, multiplicado por não y, tá? É assim que funciona na álgebra booleana, porque aqui o v só pode assumir um valor de verdadeiro ou falso. Então, se v é verdadeiro, não v, não verdadeiro, é falso, ok? E esses mais aqui, ó, eles são ou isso aqui, 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 beleza? E cada termo desse aqui é um E. É V barrado, E, W barrado, E, X barrado, E, Y barrado, ok? Barrado ou not, não importa qual é a nomenclatura que você vai utilizar, tá? Eles no curso usam muito barrado, tá? Mas eu já vi pessoas utilizando not, que é a negação. Not V, not W, not X, not Y, tá ok? Mas ele pediu para que eu fizesse utilizando o mapa de Carnot. E aí você vai perguntar, o que é isso, mapa de Carnot? Se você não conhece, você vai ver aqui como é que funciona um mapa de Carnot. Para que eu faça o mapa de Carnot, eu preciso montar a tabela verdade dessa expressão aqui, gente. Então vamos lá para o nosso PowerPointzinho aqui que eu montei. A primeira coisa que eu preciso, eu peguei aquela função, joguei ela aqui, tá? A mesminha que está aqui, tá? Joguei ela para cá e montei a tabela verdade. O que é a tabela verdade? Repara que eu tenho 1, 2, 3, 4 variáveis. Variável V,
variável w, variável x e variável y. E cada uma delas vai variar falso a verdadeiro com todas as combinações possíveis. Ou seja, eu tenho 4 variáveis, 2 para cada um, eu tenho 16 combinações possíveis, que vai de 0 até 15. Tá? Aqui é muito fácil você enxergar, porque o 0 é falso, 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 ou 0, 0, 0, 0. Tá? Então, o número aqui em binário vai representar esse decimal. Então, aqui é 0000, 0001, 0010, que é o 2, 0011, que é o 3, e assim sucessivamente, até o 15, que é o 1111. Beleza? Então, você pode fazer essa tabela com verdadeiro ou falso, você pode fazer com zeros e uns, tanto faz, tá? Essa tabela aqui eu fiz aqui no Excel, tá, gente? Então tá aqui, ó, questão 1, tá? Essa tabela aqui que eu joguei para lá, ela tá aqui no Excel, tá? E ela pode ser feita também com zeros e uns, tá? Do jeito que tá aqui. É a mesmíssima coisa, tá? Então o que eu botei aqui nessa tabela? Aqui eu tenho as formulazinhas que eu já vou mostrar a vocês. O que eu botei aqui, ó? Cada item desse aqui é um pedaço dessa função. Veja aqui, ó. Not V, not W, not X, not Y. Ou seja, negando V, negando W, negando X, negando Y. E o próximo? Not V, not W, not X e Y, sem negar o Y, que é esse pedaço. E esse pedaço aqui, ó. Not V, not W e X e Y sem negação. E esse aqui, not V, not W, X, not Y. E aqui, W, not X, not Y, que é esse pedaço. E esse aqui, W, X e not Y, que é esse pedaço. Esse aqui, V, not W, not X e not Y, que é esse pedaço. Esse cara aqui, V, not W, Y, que é esse pedaço aqui. E o último, que é o V, not W, X e not Y. Tá? Para cada um desses caras aqui no Excel, eu montei a fórmula. Veja só. É um E. Vou até botar aqui. Vou botar aqui para você poder ver. Ó. É E não C3, que é o V, não V. Não D3, que é o não W. Não E3, que é o não X. E não F3, que é o não Y. Tá? E aqui eu tenho esse. E aí eu tenho esse. E por aí vai, ó. Tá? Cada um eu tenho, ó. Esse aqui é não, 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 com o Y não negado. Tanto que não tem um não aqui antes do F3. Aqui eu vou botando cada uma dessas com muito cuidado para você não errar. Ok? Montou. E aqui é a função f, que nada mais é do que o ou sobre esses aqui todos. Que é, ó, ou G3, H3, I3, J, K, L, M, N, O. Tá? E vai fazer aqui a tabela verdade. Então, essa é a tabela verdade dessa função. E para que me serve essa tabela verdade, gente? Essa trabalheira toda de montar essa tabela verdade com 16 posições diferentes, né? Porque são 4 variáveis, né? Para quê? Para a gente montar um mapa de Carnot. Esse aqui é o mapa de Carnot, gente. Então vamos lá. O mapa de Carnot é a distribuição dentro desse espaço, tá? da tabela verdade dessas 4 variáveis. VW, XY, tá? VW está aqui embaixo, XY está para cá, tá? Então eu tenho aqui, ó, VW com V igual a 0, com W igual a 0. É essa linha. Com V igual a 0, com W igual a 1. É essa linha. Com V igual a 1, com W igual a 1. É essa linha. Com V igual a 1 e com W igual a 0. É essa linha. E aqui é a mesma coisa, essas colunas. 0 de x com 0 de y, 0 de x com 1 de y, 1 de x com 1 de y e 1 de x com 0 de y. Aí você me pergunta aqui, Marcos, eu tenho 0, 0, 0, 1, 11 e 10. Por que não é 10 e 11? E por que aqui também ó, é 0, 0, 0, 1, 10 e 11?
Por que eu tenho essa inversão que me faz ter 0, 1, 3, 2 ao invés de 0, 1, 2, 3? Em vez de eu ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, você vai ver que essa coluna foi trocada com essa e essa linha foi trocada com essa. Isso é proposital, gente, porque repara que daqui, de 00 para 01, eu mudei apenas um bit. Eu mudei o segundo bit para 1. Se eu passo de 01 para 10, eu vou ter que mudar 2 bits. Eu vou mudar o 0 para 1 e o 1 para 0. Tá? Quando eu passo de 01 para 11, eu mudei apenas um bit, que foi o primeiro. Tá? E quando eu passo de 11 para 10, eu mudei apenas um bit, que foi de 1 para 0. Tá bom? Da mesma forma acontece aqui. Tá? As mudanças são apenas de um bit. E para que serve essa brincadeira? Você viu que eu mapeei aqui, ó, 00 com 00 é 0, 0001 é 1, 0011 é 3, 0010 é 2, 0100, né, 0100 é 4, 0101 é 5. Você vai ver que as correspondências dos cruzamentos binários vão dar os números que estão aqui no cantinho de cima. E para que esses números? Para que eu possa olhar na tabela verdade, para isso que eu repliquei essa coluna aqui, ó. E aonde for verdadeiro, eu vou colocar 1. Aonde for falso, eu vou colocar 0. Então aqui eu vou montar o mapa de Carnot. Esse é o mapa de Carnot. Repara que aqui, ó, no 0 eu tenho 1, no 1 eu tenho 1, no 2 eu tenho 1, no 3 eu tenho 1, no 4 eu tenho 1. Que é o que está na tabela verdade, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Aí o 5 é falso. O 5 é falso, tá aqui, ó. Opa, perdão. O 5 é falso, tá aqui. Tá? O 6 não é falso. O 6 é verdadeiro. O 7 é falso. O 6 é verdadeiro. O 7 é falso. E o 8? O 8 é verdadeiro. O 9, o 10, o 11 e o 12. Então, o 8 é verdadeiro. O 9, o 10, o 11 e o 12. Mas o 13 e o 15 não. Eu botei 16, perdão, gente. Aqui é 14, tá? Aqui eu errei, é 14. É 15 e 14, tá? Então, aqui, ó, o 14 é e o 15 não. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho que o 14 é e o 15 não. Tá ok? Então, eu montei o mapa de Carnot, tá? Só me perdoe esse pedacinho aqui, não, ao invés de 16 é um 14, tá? E aqui eu tenho essa configuração do mapa de Carnot. E para que me serve essa brincadeira aqui? Ela serve para eu agrupar, tá? Posições que são 1, partindo de 4 em 4, depois de 3 em 3, depois de 2 em 2 e seguindo depois para 1 só. Tá? Só que eu vou partir sempre pegando posições que não foram usadas ainda. Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui os agrupamentos. Veja só, eu agrupei esses 4 uns que estão juntos. Tá? Eu agrupei esses 4 uns que estão juntos, esses 4 que estão juntos e esses 4 que estão juntos. Eu sempre vou buscar o maior número possível para agrupar, ainda que esteja já sendo utilizado em outro, como é o caso desses 4 uns aqui. Tá? Mas sempre quando eu vou agrupar, eu vou ter que ter algum número que ainda não foi usado. Repara só. Olha só. Eu agrupei esses aqui. Agrupei esses aqui. Então, esses aqui ainda não foram usados. Tá? Então, eu poderia agrupar eles dois? Poderia. Poderia, mas eu sempre vou agrupar o maior número possível. Então, eu vou agrupar o de 4, que é aqui, ó. Tá? Da mesma coisa aquele ali. Vou agrupar com 4. Tá? Se tivesse um número 1 aqui, por exemplo, eu poderia agrupar com esse ou com esse, tá? Mas aqui já satisfez, eu já tenho todos os uns agrupados. Eu não tenho nenhum número 1 que não foi agrupado. Beleza, Marcos. E o que eu faço com isso aqui? Antes da gente seguir, deixa eu só lembrar vocês uma coisa, se vocês não sabem. O mapa de Carnot, tá, ele é contínuo. Ou seja, aqui a posição 0... ela tem como vizinho desse lado a 1. Mas como o vizinho desse lado aqui, que eu não estou enxergando, tá, é a posição 2. É como se ele se repetisse aqui do lado, tá? Então vai ter casos em que eu posso fazer um agrupamento desse lado com esse lado, tá? Desse lado com esse lado,
os 4 da ponta, se só tiverem os 4 da ponta, não tiverem esses aqui do meio, eu posso agrupar os 4 da ponta. Por quê? Porque o vizinho de cima aqui do 0 é o 8. O vizinho de cima do 2 é o 10. Entendeu? O vizinho de baixo do 8 é o 0. O vizinho de baixo do 10 é o 2. O do lado de cá do 10 é o 8. O do lado de cá é o 10. É como se eu tivesse vários mapas iguais colados um do lado do outro, tá? Podendo fazer combinações de um lado para o outro. Tá? Imagina uma bola de couro de futebol, tá? Onde uma parte se encontra com a outra. É como se esse mapa dobrasse e se encostasse uma das pontas do outro lado, tá ok? E para que servem esses agrupamentos que eu fiz? Daqui vai sair a função, gente. Vai sair a função que a gente vai tirar do mapa de Carnot. Veja bem, ó. Aqui, vamos pegar esse primeiro agrupamento aqui, ó, horizontal, tá? Quem eu tenho envolvido aqui? Eu tenho envolvido o V e o W, o X e o Y. Porém, nessa linha aqui, o X ele varia, tá vendo? Ele aqui é 0, aqui ele é 0, mas aqui ele é 1 e aqui ele é 1. O Y também varia. Ó, daqui ele é 1, aqui ele é 0, aqui ele é 1, aqui ele é 1, aqui ele é 0. Então eu não conto ele porque ele varia, tá? Nem o X nem o Y. Já o V e o W não varia, os dois são 0. Tá? Em todas essas posições eles são 0. Tá? E o que significa 0? 0 é falso. Então é o not V, not W. É o falso de V e falso de W. Tá? Essa daqui, por similaridade, a mesma coisa. Perdão. O X e o Y varia, logo eles não contam. Porém, aqui eu tenho o V como positivo, né? O V é verdadeiro, e o W é falso. Então eu tenho V not W. Tá? De semelhante modo, quando eu pego aqui a coluna, tá? Eu tenho aqui nessa coluna aqui, ó, o V e o W variam, então eles não aparecem. Quem não varia? O X e o Y. Os dois são sempre 0. Ou seja, not X, not Y. Aqui, a mesma coisa. Olha, eu tenho aqui que o 1, aqui o X é sempre 1 e o Y é sempre 0. Ou seja, verdadeiro de X e not Y. Ok? Então, isso aqui, daqui saiu, vai sair a função desse mapa de Carnot, que é essa daqui, ó. A função é not V, not W, ou V not W, ou not X, not Y, ou X not Y. Tá? E o que eu faço com essa função? Agora, com essa função, a gente vai fazer o quê? Vai fazer simplificações nela. E como é que eu faço a simplificação? Vou pegar essa função aqui, ó, e ela está aqui, ó. Eu tenho ela aqui, ó, not V, not W, mais V not W, mais not X, not Y, mais X not Y. Repara que nesse pedaço aqui, ó, eu tenho em comum o not Y. O que eu vou fazer? Vou colocar ele em evidência. Repito aqui, coloco o Y barrado em evidência, que vai multiplicar not X mais X. Mas olha só, not X mais X é a mesma coisa que eu dizer sim ou não, verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso vai ser sempre verdadeiro, porque é um ou, lembra? Ou é verdadeiro ou é falso. O ou é uma soma. 1 com 0. 1 mais 0 dá 1. Ou seja, então se eu tenho uma variável x, se ela for verdadeira, aqui vai ser falso, e aqui vai ser verdadeiro, eu tenho falso ou verdadeiro, que vai ser sempre verdadeiro. Tá ok? Então eu posso cortar isso aqui, porque ficou 1. 1 vezes y barra é y barra. Aí eu repito o mesmo raciocínio com o primeiro grupo. Tá vendo aqui? Ó, eu tenho o w barrado, que eu coloco em evidência, e fico com v barrado mais v. Da mesma forma como eu cortei o x aqui, ó, eu posso cortar o v aqui também. Que v barrado mais v é 1. E no final eu fico com a função que é o w barrado mais
y barrado. Essa é a função mais simples para essa grandiosa função aqui, tá? Saindo do mapa de Carnot. Se você fizer essa mesma questão usando as simplificações, e eu fiz, ou seja, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, é uma questão de, se você quiser, a título de curiosidade, você pode pegar, ó, coloca esse y barra aqui, ó, em evidência, você vai eliminar ele. Vai eliminar o que tem, né? Aí, se daqui, por exemplo, ó, você vai pegar o VWX junto com esse. Vai colocar em evidência, vai ficar y barra mais y. Tá vendo? Aqui também, ó, vai sair o y, vai sair o y. Aqui, ó, mesma coisa. Ele deixou tão facinho para vocês, ó. WX barra WX. Então, eu vou botar em evidência o WY barra. Vai ficar x barra mais x. Vai cortar esse x. Da mesma forma, ó, esse aqui com esse último aqui, ó, tá vendo? Eu vou botar em evidência VW barra Y barra. Vai ficar x mais x barra, que vai ser cortado. Entendeu? Então, você vai fazendo essas simplificações e no final das contas você vai acabar chegando no resultado igualzinho, que é o W barrado mais Y barrado. Ok? Beleza, vamos para a questão de número 2. A questão de número 2, ele está dizendo o seguinte: dada a função f pela sua notação compacta como soma de min-termos, abaixo ele te deu essa função com uma notação compacta produzida pela somatória dos min-termos, tá? Determine sua representação como produto de max-termos e a sua tabela verdade. De novo, ele fala que as respostas sem desenvolvimento não serão pontuadas. Vamos lá. A primeira coisa que ele te pede, que é a representação como produtos de max-termos, você não precisa nem fazer conta nenhuma. Ela é uma obviedade. Por quê? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Essa foi a questão que ele deu. Essa foi a função de FABCD. É um somatório de min-termos de 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14. Que bodega é isso, Marcos? Olha só, a notação compacta como soma de min-termos mostra os pontos do mapa de Carnot. Lembra os pontos desse mapa de Carnot? Onde a função é 1. Tá? Então eu sei que na posição 2 é 1, na 3 é 1, na 4 é 1 e etc. Quem não aparece nessa somatória de min-termos é max-termos, ou seja, é aonde a função é 0. Já a notação como produto de max-termos é exatamente o inverso, ou seja, os pontos onde a função é 0. Logo, os pontos que não aparecem na notação como soma de min-termos. Então eu tenho a mesma coisa, ó, f de ABCD é igual a um produtório. Tá? Aqui o sigma maiúsculo é o símbolo de somatório, que a gente já conhece da matemática, e o produtório é esse π maiúsculo. Tá? Então nós temos aqui um produtório de max-termos, o M maiúsculo, em quem? Aqui eu não tenho 0 e não tenho 1, significa que o 0 e o 1 é 0 na função. Então aqui, ó, 0, 1. Aí eu tenho 2, 3 e 4, o 5 eu não tenho, então o 5 está aqui. 6, o 7, o 8 e o 9 eu não tenho. 7, 8 e 9. 10, 11, 12, 13, 14 e o 15 eu não tenho. Então tá aqui o 15. Ok? Então essa aqui, ó, é a resposta da notação da função como produtório de max-termos. Tá? Então é isso que ele pediu aqui a primeira parte que ele pediu é isso. Sua representação como produto de max-termos. Essa é a representação, notação compacta, como produto de max-termos. Tá, beleza, mas ele pediu mais alguma coisa, né? Ele pediu a tabela verdade dessa função f. Beleza, então se eu quero a tabela verdade, eu vou ter que levar esses min-termos e esses max-termos lá para o mapa de Carnot, para dali tirar uma função, trabalhar essa função, igual eu fiz na questão número 1, vou trabalhar essa questão, e aí eu vou fazer a tabela verdade. Na verdade, é meio que um caminho inverso, né? Ou seja, aqui na questão 1, eu parti da tabela verdade, montei o mapa de Carnot, né?
Montei o mapinha de Carnot para chegar até a função e chegar a ela mais simplificada possível. Na 2, eu estou partindo do mapa de Carnot, que eu vou montar aqui, para chegar na tabela verdade. Vou chegar à função e vou fazer a tabela verdade, ok? Então vamos lá. Aqui está o mapa de Carnot, tá? Da mesma forma, peço para vocês desconsiderarem esse 16 e considerar como 14, tá? E aqui aquela mesma historinha, só que ao invés das variáveis que eu tinha aqui, que era VW, X, Y, dessa função aqui é ABCD. Mas é a mesma coisa, tá? ABCD, aqui eu tenho AB variando, 0001 11 10, aqui eu tenho CD variando 0001 11 10, e eu vou colocar agora o que? Os min termos aqui, ó, tudo que está nessa posição aqui vai ser 1 lá, tá? Então, ou seja, no 2, no 3, no 4, no 6, no 10, no 11, no 12, no 13 e no 14, vai ser 1. E nesses aqui de baixo vai ser 0. Vamos botar? Vamos lá então, ó. Tá aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui, ó. Eu já tinha até marcado aqui o negócio. Ficou faltando uma 100. Então eu tenho aqui, ó, na 0, na 1, na 5, na 7, na 15, na 8, na 9. São os max termos, né? Na 0, na 1, na 5, na 7, na 8, na 9 e na 15. São os max termos. Tá? E nas demais, são os min termos, né? Na 2, na 3, na 4, na 6, na 10, na 11, na 12, na 13 e na 14. E aí eu vou agrupar partindo, lembra do que eu falei lá no outro exercício, de 4, depois de 3, depois de 2 e depois de 1. Sempre levando em consideração que eu não posso deixar nenhum número 1 sem agrupar. Então primeiro eu agrupei esses aqui, ó, esses 4, e aí me sobrou esses grupos de 1. Ó, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Beleza? E aí agora vamos partir para o quê? Vamos partir para descobrir qual é a expressão equivalente de cada um deles, né? Então, esse que está aqui em pé, ó, esse que está em pé aqui, ó, o A e o B, ele varia. Ele varia. Aqui A e B é 0, aqui o A é 0 e o B é 1, aqui o B é 1 e o A é 1, aqui o A é 1 e o B é 0. Então, eles não entram. Quem entra aqui? O C, que é positivo, que é verdadeiro, e o not D, que é 0. Tá aqui, ó. C, not D. Aqui eu vou ter o A e o B que não variam, mas que são not 0, 0, tá? E o C. O C aqui é 1, o C aqui ainda é 1, tá? O D não entra, porque aqui o D é 1 e aqui o D é 0. Então, esse pedaço aqui é A barra B barra C. Esse daqui de baixo, ó, é a mesma coisa, parecido com esse, tá? Mas o A é 1, o B é 0, a B barra e o C, tá? É quem não varia aqui, ó. Aqui ele é 1 e aqui também ele é 1. O D aqui é 1 e aqui o D é 0, tá? Então ficou A, B barra, C. Esses dois aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, quem não varia? O A e o B, ó. Aqui o A e o B é 1. E aqui também quem não varia é o C, ó. O C aqui é 0 e aqui o C também é 0. O D não entra, porque o D aqui é 0 e o D aqui é 1. Tá? Ficou A, B, C barrado. Já esse aqui, ó, quem varia? Daqui para cá, ó, o A varia de 0 para 1. O B não varia de 1 para 1, então, ou seja, o B entra. E quem não varia? O C e o D barrado. Tá? Então, desse mapinha de Carnot, sai a função. Vamos lá, a função é A barrado B barrado C, tá aqui, ó. Ou AB barrado C, tá aqui. Ou ABC barrado, tá aqui. Ou BC barrado D barrado, tá aqui. Ou CD barrado. E o que eu faço com essa função? Vamos partir para as simplificações, certo? Então, nas simplificações, eu tenho, tá vendo aqui, ó, eu tenho A barrado, B barrado, C. Aqui eu tenho A, B barrado, C. Então, eu tenho B barrado, C nos dois. Coloco B barrado, C em evidência, vou ficar com B barrado, C, que multiplica
A barrado mais A. Lembra que eu mostrei para vocês que isso aqui é igual a 1? Então isso aqui corta. O resto a gente só repetiu. Beleza? Então chegamos aqui em B barrado C. Aqui nós temos A, B, C barrado. B, C barrado, D barrado. E C, D barrado. A partir daqui, eu não tenho como simplificar mais, porque eu não tenho termos comuns como eu tinha aqui, tá? Para cortar algum. Eu não tenho. Aqui eu tenho C barrado B. Eu tenho C barrado B, mas os termos não são iguais. Aqui é A e aqui é D. Então eu não tenho como cortar, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho C, aqui eu tenho C, mas aqui eu tenho B e aqui eu tenho D barrado. Não é a mesma coisa, certo? Então, ou seja, eu não consigo fazer uma simplificação. Então essa é a função que eu vou fazer a tabela verdade. Então eu vou e parto para a tabela verdade. Essa é a função e eu monto a tabela verdade lá no Excelzinho, que foi o que eu fiz. Ó. A, B, C, D. Aí eu tenho aqui as partes da tabela verdade, ó, que é NOT BC, tá aqui, ó, NOT BC. AB, NOT C, AB, NOT C. B, NOT C, NOT D, B, NOT C, NOT D, C, NOT D, C, NOT D. Tá? Para cada valor, quanto dá esse E, quanto dá esse E, quanto dá esse E, quanto dá esse E, e o OU de todas elas. Tá? E aí você vai ter aqui essa tabela verdade. E você vai reparar que essa tabela verdade aqui, ela vai bater com o que nós definimos aqui, ó, no produto de min termos, ó. Aqui o min termos ou seja, os lugares que ela é 1, ou seja, que ela é verdadeira. 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13 e 14. Vamos olhar lá, ó. 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14. Os lugares onde ela é verdadeira, tá? E os max termos, o lugar onde é falso, ou zero. Que é o 0, o 1, o 5, o 7, o 8, o 9 e o 15. Exatamente como nós achamos aqui no produto de max termos aqui, ó. Ok? Essa é a resposta da questão número 2. Vamos partir para a questão número 3? Vamos lá. Observe o circuito abaixo e determine a expressão lógica mais simples que você puder para a saída D e o circuito simplificado correspondente. De novo, respostas sem desenvolvimento não serão pontuadas. Repara aqui, gente, olha só, vamos lá. Aqui eu tive uma função de 4 variáveis, tá? E ele pediu uma coisa. Aqui eu tive uma função de 4 variáveis e ele pediu uma coisa, tá? E aqui eu vou ter praticamente a mesma coisa, só que aqui é uma função de 3 variáveis. Uma função D, tá? Em função de A, de B e de C. Então eu tenho que transformar esse circuito aqui primeiro numa função. Tá? E como é que a gente vai transformar isso numa função? Vamos lá. Esse é o circuito da questão. A primeira coisa que você tem que saber é que esse desenhozinho aqui, ó, ele é um E. Tá? Então esse desenho aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, ele é um E. Opa. Ele é um E. Ok? Beleza. Por conseguinte, esse aqui também é um E. Ok? Beleza. Esse cara aqui, ó, é um OU. E esse cara aqui é um OU. Não, é um NOR. Por que ele é um NOR? Porque ele tem uma bolinha na frente, ele tem uma negação. Ele é um OU negado, tá? Ele é um OR. Se tivesse uma bolinha aqui na frente, esse aqui seria um NAND, tá? Então isso aqui é um NOR, é um OU barrado, tá? E esses carinhas aqui, ó, eles são negação, tá? Eles são um não. É o NOT, tá? Então, esse aqui é o NOT. E esse aqui também é um NOT, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um E entre A negado, NOT A, B. O resultado desse E está entrando num NOR com o NOT C.
E o resultado desse NOR está entrando num E com esse OU, C ou A, beleza? Porque esse ponto aqui está pegando antes do NOT, tá vendo? Da mesma forma que esse ponto está pegando antes do NOT. Então nós vamos transformar isso aqui numa função. Que função é essa? Repare que eu tenho aqui, de novo, implícito, aqui eu tenho uma multiplicação aqui no meio, tá? Implícito. Uma multiplicação é um E, lembrando, multiplicação E, soma OU, tá? Então eu tenho aqui um OU de C com A, que é esse OU aqui, ó. Tá? É um OU de A com C, tá? Então esse OU aqui, ó. Tá? Esse OU, ele está fazendo um E com alguma coisa. Essa alguma coisa está aqui. Essa alguma coisa é um OU, ó, isso aqui é uma parcela do OU, essa é outra parcela do OU, e ele está sendo negado. Tá vendo aqui, ó, uma barra aqui em cima grandona? Tá? Pegando todo o OU, é esse NOR aqui, ó. Tá? E quem está nesse NOR aqui? Eu estou num NOR aqui, ó, de um AND entre NOT A e B. Então tá aqui, ó. Aqui tem uma multiplicação implícita aqui no meio. NOT A e B, tá? Com quem que tá esse NOR? Com o NOT C, tá aqui, ó, o NOT C, tá? Então nós transformamos esse circuito aqui, tá, numa expressão, que é o D em função de A, B e C. D em função de A, B e C é isso aqui. Vamos agora simplificar. Lembrando que ele pediu o quê? Olha lá, vamos ver o que ele pediu. Circuito simplificado, gente. Então, ou seja, eu preciso simplificar aquela expressão para chegar na expressão de um circuito equivalente, que faz a mesma coisa, tá? Um circuito equivalente, ou seja, que dadas as mesmas variáveis, ele vai me reproduzir a mesma resposta, mas mais simples. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. Olha que coisa louca, né? Mais um NOT aqui, ó, 7 componentes, tá? Então eu tenho aqui um circuito mais complexo e eu quero gastar menos elementos nesse circuito, então eu vou simplificar. Como é que eu simplifico? Vamos pegar aqui primeiro, ó. Primeiro aqui é a nossa função que nós pegamos e nós vamos aplicar De Morgan no primeiro termo. Cara, que bodega é essa de De Morgan, Marcos? Teorema de De Morgan diz o seguinte, tá aqui um E. Deixa eu até botar aqui, ó, deixa eu escrever para vocês verem. Ó. Um NAND é igual a um OR com as entradas negadas. Tá? Da mesma forma, um NOR é igual a um AND com as entradas negadas. Esse é o teorema de De Morgan. E o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho um NOR, né? Eu tenho um NOR aqui, ó. Esse aqui é um NOR. Eu vou aplicar De Morgan nesse primeiro termo. Então ele diz que um NOR é igual a um AND com as entradas negadas. Ó, beleza, vamos lá, vamos aplicar o De Morgan então. Então eu tenho aqui, ó, quais são as entradas desse NOR? É o C barrado e esse A barrado B. Então eu tenho aqui, ó, um AND, tá vendo? É uma multiplicação. Agora eu botei um pontinho para você ver que é uma multiplicação, não é mais um mais, tá? Com a primeira entrada, que era a barra B, sendo negada. Tem uma barra aqui em cima, negando toda ela, tá? E esse cara que era barra, negou a barra, ficou sem a barra, tá? E repetiu o próximo termo. Mas repara que esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Ele é um E. E se ele está negado, ele é um NAND. Tá vendo aqui, ó? Ele é um NAND, um E negado. Então eu vou aplicar De Morgan nesse primeiro termo aqui do E. Vamos aplicar o De Morgan também? Aí ele diz o quê? Que um E barrado, né? Um NAND é o quê? É um OU com as entradas barradas. Vamos lá? Então tá aqui, ó. Eu tenho que ele é um OU. A primeira entrada, que seria do AND, seria o A. Então aqui ele é um A sem barra negado. E eu tenho um B, que agora é negado.
Então esse NAND foi trocado por um OU com as entradas barradas. E esse OU está multiplicando o C. Beleza, e repetir o restante. Agora eu vou fazer a distributiva. O que é a distributiva? A mesma coisa que você faz em matemática comum. Entendeu? Em álgebra sem ser booleana. Esse C vai multiplicar pelo CA, esse C vai multiplicar pelo B barrado. E eu vou ficar com isso aqui. Olha, CA mais CB barrado. E repetir o outro. O que eu faço agora? Distributiva, gente. Igual eu faço aqui na matemática comum. Esse C com esse C com esse A com esse A com esse. E como é que vai ficar? Vamos lá. O C com CA daria CCA. Diferente da matemática, não tem C ao quadrado aqui, tá? Então seria CCA. E a variável C, por já estar aparecendo naquele end, pode ser suprimida, tá? Então CCA é CA. Tá? Da mesma forma, quando eu multiplicar o A pelo CA, também vai dar CAA, que é a mesma coisa que CA. Então ficou CA, CA. CCB é a mesma coisa, ó. CCB. É a mesma coisa que CB barrado. Tá? E o A não, aí é A que multiplica B barrado C. Beleza? CA e CA é a mesma coisa. Se aqui der positivo, se aqui der verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro. Se aqui der falso, aqui vai dar falso. Então eu não preciso ter duas, basta eu ter apenas uma. Então ficou CA, C barra B, mais A, B barra C. Acabou? Não, acabou não. Vamos lá. Peguei esse mesmo e vou colocar termos semelhantes em evidência. Repara, eu tenho CB barra aqui, eu tenho CB barra aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar em evidência. Podia fazer esse com esse? Podia, vai dar a mesma resposta, tá? Aqui eu tenho CA, aqui eu tenho CA. Daria a mesma resposta. Se você quiser, pode tentar fazer esse termo semelhante com esse termo e esse que vai dar a mesma resposta. Então, colocando B barra C em evidência, eu fiquei aqui ó, com o CA, repetir, C barra B, que multiplica A, que multiplica 1. Tá vendo? Ó? CB barra A, CB barra. Só que A mais 1 é igual a 1. Marcos, que loucura é essa? Lembrando, gente, isso aqui é um ou, tá? Ou A ou verdadeiro. Então não importa quem seja A. Se tem um ou verdadeiro, lembrando que 1 é verdadeiro, tá, gente? 1 verdadeiro, 0 falso. Então se eu tenho A ou verdadeiro, isso aqui vai dar verdadeiro para qualquer valor de A. Então só que A mais 1 é igual a 1, ou seja, A ou verdadeiro é igual a verdadeiro. Então eu posso eliminar esse cara daqui, tá? E eu fico só com CA mais CB barrado. Dá para simplificar mais? Dá. Por que que dá? Repara que nós estamos falando de circuito, nós não estamos falando de função, tá? E aqui no circuito eu tenho um AND aqui, tá vendo? Um outro AND aqui e um OR. Eu tenho 3 componentes. Eu posso simplificar e fazer C em evidência, que multiplica A mais B. Agora eu tenho só um OU aqui e um E deles dois, que ficou com 2 elementos só o circuito. E transformando essa expressão num circuito, nós temos esse circuitinho, ok? Onde eu tenho um A mais B barrado, tá aqui ó, um OU de A com B barrado, o resultado dele fazendo um AND com o C. Beleza? Essa foi a resposta da questão número 3. Eu achei essa AD relativamente fácil, não foi uma AD muito difícil, já vi ADs de introdução à informática mais difíceis. Eu espero que você tenha entendido. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui no comentário para eu poder explicar para você algo que possa ter passado batido. Tá ok? Precisou de mais alguma coisa? Deixa nos comentários aí que a gente faz um vídeo, assim como pediram dessa de introdução à informática, com o maior prazer para vocês. Então, um abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.